Oi, pessoal! Hoje nós vamos ver vetores, a introdução de vetores que está no capítulo 3 do Halliday. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a diferença de um vetor e de um escalar. Quando a gente tiver uma grandeza que apenas o número basta, grandezas apenas com o número é módulo, tá? Então, eu vou colocar apenas como módulo para vocês já se acostumarem a chamar o número de módulo. O nome dela vai ser grandeza escalar, que são as que a gente mais está acostumado a trabalhar no dia a dia. Já as grandezas que precisam de mais informações, com mais informações, a gente vai chamar elas de grandezas vetoriais. Tá? E o que uma grandeza vetorial precisa? De três coisas: de módulo, que eu já coloquei aqui para vocês, é o número, é o tamanho do vetor, já vou mostrar como, número, ou intensidade. Por exemplo, se eu estiver falando de uma força, o valor numérico, o módulo, é a intensidade dessa força. Nós precisamos também de direção, que é a linha. Então, por exemplo, se eu quiser saber o vetor formado por dois pontos, a linha que une esses dois pontos é a linha que dá a direção desse vetor. E nós precisamos também do sentido, que é dado pela ponta da flecha. Aí vocês vão me perguntar assim, o que essa pessoa está falando? Bom, vamos botar uma representação gráfica desse vetor. E vamos identificar essas três coisas, tá? Deixa eu só colocar ele mais para baixo para caber aqui tudo. Então, vamos ver. Primeira coisa que a gente tem é o tamanho dele. Então, isso daqui é o que a gente identifica como módulo. A segunda coisa é essa linha que tem aqui, então eu vou puxar bem no meio, que dá a direção. E quando eu digo qual que é a linha, a gente normalmente faz uma referência angular com a horizontal. A gente coloca um ângulo, e todo ângulo nós vamos usar uma letra grega para definir ele, para batizar ele. Então, aqui, por exemplo, eu estou chamando de alfa. Então, eu preciso especificar o módulo, e se eu der o alfa, eu já sei aonde que está esse vetor. E aí, eu preciso determinar também qual que é o sentido. E ele é dado, como eu falei ali em cima, pela ponta da flecha. Se vocês observarem bem esse vetor, cada direção que eu tiver, ela pode ter dois sentidos, tá? Porque a ponta da flecha pode estar nessa parte de cima ou lá embaixo, onde eu coloquei aquele alfa, tá? O que mais que a gente precisa ver? Um exemplo é uma boa coisa para a gente ver. Então, vamos ver aqui. Se eu falar para vocês para ir na padaria e comprar 3 pães. Eu tenho certeza que vocês conseguem ir numa padaria e comprar 3 pães, tá? Então, só essa informação aqui, apenas o módulo, é suficiente. Eu chamo isso aqui de grandeza
escalar, certo? Agora, um outro exemplo. Eu moro... Opa! A 18 quilômetros da UFSM. Gente, se eu falar que eu moro a 18 quilômetros da UFSM, isso vai dar para vocês uma circunferência com raio de 18 quilômetros. Então, vamos ver aqui, ó, como é que ficaria visualmente. Bem no centro, eu coloco a UFSM porque foi a referência que eu dei para vocês. Se eu ligar o centro com qualquer ponto dessa circunferência, eu vou ter os 18 quilômetros, que é o raio, né? Essa é a definição de raio. Então, eu posso morar num raio de 18 quilômetros ao redor dessa UFSM. Eu sei onde a pessoa mora? Vocês sabem onde eu moro? Tirando essa informação de que é num raio de 18 quilômetros, não dá para ter muita ideia de onde que fica. Então, eu preciso dar uma informação a mais e eu preciso dizer 18 quilômetros em direção ao centro, por exemplo. Isso significa que eu moro bem pertinho do centro, porque dá mais ou menos essa distância da UFSM até o centro. Tá? Então, percebam que eu precisei vir para essa parte azul, eu precisei complementar a informação para que vocês tenham uma ideia de onde que eu moro. Porque poderia ser para fora da cidade, poderia ser na zona rural, por exemplo. E aí ficaria bem longe do centro da cidade, tá? Quando a gente faz essa complementação, a gente diz que está dando uma grandeza vetorial. Então, perceba que essa posição, ela foi vetorial. Ela teve um módulo, uma direção e um sentido, direção ao centro. Tá? Se eu tivesse, né, para quem já conhece a cidade, para quem já foi lá em Santa Maria, tem dois acessos até o centro. Então, pode ser faixa velha, pode ser faixa nova, e aí tem que especificar, ok? Mas isso já dá uma ideia de como diferenciar os dois. Bom, agora que vocês já sabem a representação gráfica e os dois exemplos para diferenciar quando eu tenho um escalar e quando eu tenho um vetorial, a gente vai ver como que a gente faz soma de vetores, porque vai ser bem importante para nós. Então, vamos colocar aqui, soma vetorial. E aí, eu vou colocar dois exemplos aqui, dois vetores. Vamos colocar um rosa, um vetor qualquer, e eu vou dar um nomezinho para ele de A, e como ele é um vetor, eu vou colocar a representação em cima, uma flecha para dizer que esse A é um vetor e não um escalar. E vamos fazer um outro verde. Vou fazer outro vetor qualquer aqui, ó. Ele quis ficar retinho assim? Não, mas eu não quero ele retinho assim, eu vou entortar. Pronto. Esse vetor aqui eu vou chamar de vetor B e também vou colocar a representação dele em cima. Quando um vetor for colocado, por exemplo, o vetor A, e depois do lado eu colocar só A sem a flecha, aí é porque eu estou falando do módulo dele, tá? Então, se eu te representar e escrever no papel essa parte aqui, eu estou falando do vetor completo. Significa que eu preciso dar módulo, direção e sentido. Se eu estiver escrevendo apenas o A para um vetor, o que eu estou escrevendo é o módulo dele. Então, cuidem isso, porque vai ser cobrado isso de vocês. A representação correta vai ser cobrado de vocês, ok? No livro, vocês vão perceber que às vezes eles representam um vetor com negrito e o módulo sem negrito. Outras vezes eles colocam essa flecha em cima e sem flecha em cima. Então precisa ter muito cuidado porque cada livro vai ter uma representação, mas bem no início tu consegue diferenciar qual que é a notação que ele usa. A gente chama isso de notação. Para a nossa aula, quando eu estiver falando do vetor, eu vou colocar flecha. Quando eu estiver falando do módulo, eu vou deixar sem a flecha. Ok? Tá, mas vamos voltar para a soma. Como que eu faço a soma? A gente vai ter a ponta, tá? Eu vou chamar, vamos botar de azulzinho aqui,
essa parte aqui de ponta, essa parte aqui de ponta, que é onde está a flecha. Essa partezinha aqui, onde não tem a flecha, é a origem, é onde começa o nosso vetor. Então, vamos chamar isso aqui de origem. Como que a gente faz a soma deles? A gente vai juntar a ponta do primeiro vetor com a origem do segundo vetor. E a gente vai fazer isso sucessivamente se tiverem mais vetores. Se tiverem 3, 4, 5, vocês vão juntar ponta com origem, ponta com origem, ponta com origem, sem mudar direção e sentido dos vetores, ok? Então, vocês vão ter aula de desenho, na aula de desenho vocês vão aprender a fazer retas paralelas. Vocês vão ter que trabalhar com paralelas, tá, gente? A vantagem para mim aqui é que eu posso simplesmente copiar e colar o vetor, que ele não altera. Ele colou de um jeito bizarro, mas... Deixa eu tentar de novo. Ctrl C, Ctrl V. Aí, agora deu certo. Não sei o que eu fiz antes, fiz uma coisa nova. E aí, se vocês perceberem, ó, eu consigo botar exatamente em cima. Então, essa cópia foi uma cópia fiel do vetor. É isso que vocês têm que fazer quando for trabalhar com soma vetorial gráfica, tá? Agora, eu vou fazer uma cópia do B, ó. Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou arrastar ele. Então, a ponta do vetor rosa com a origem do vetor verdinho. Pronto. Quando eu fiz essa junção aqui, se eu ligar, vamos colocar assim, ó, o resultado vai ser a origem do primeiro até a ponta do último vetor. Eu vou colocar do último para ficar geral, né? Caso vocês tenham mais vetores. E aí, vamos fazer ele aqui, ó. Então, eu começo lá na origem do rosa e eu puxo até ficar na pontinha do último. Esse azul mais escuro aqui, ele vai ser o vetor S, o vetor soma, tá? Vamos tentar fazer agora com o rosa, o verde e vamos pegar mais um vetor. Então, vou fazer uma cópia dele aqui embaixo. Vou fazer uma cópia do verde. Vou colocar aqui. Vamos só dar um nomezinho ali em cima, que eu não coloquei. E o nome desse aqui, que eu também não coloquei. Meu vetor verde ficou rosa. Aí. Então, meu Bzinho é o mesmo vetor lá de cima, eu só vou acrescentar mais um. Aqui. E vamos pegar um roxo. Vamos fazer ele aqui. Vamos fazer ele na outra, pro outro lado. Vamos ver como é que vai ficar esse vetor aqui. Então, ó, agora a gente vai fazer com 3 vetores. Como é que faz mesmo? Copia o primeiro, traz aqui para baixo, copia o segundo, junta na ponta daquele ali, ó, origem com ponta, pega o terceiro, faz uma cópia, junta a origem dele com a ponta do último, que nesse caso é o verde. Pronto. Então, ó, ponta com origem, ponta com origem, ponta com origem. Como que eu faço a resultante? A gente vai pegar a origem do primeiro e vai juntar com a ponta do último. Prontinho. Então, esse aqui é o vetor soma, é a resultante. E aí, vamos só dar um nomezinho para os outros vetores. Esse é o A, esse aqui é o B, e esse aqui, roxinho, é o vetor C. Olhem no Halliday, tá? No capítulo 3 tem a parte das propriedades.
vocês vão ver que não importa a ordem com que eu pego ele, não importa como eu associo, a soma vai ser sempre a mesma. Então, não precisa se preocupar em pegar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Eu posso começar pelo C, fazer o B, fazer o A. Eu posso começar em qualquer ordem. Não vai alterar, não vai ter diferença.